Reunião ordinária do dia 21, extraordinária do dia 21/12/2015. Solicito o senhor secretário que faça chamados, senhores vereadores. Vereador Carlos Baldi. Presente. Vereador Gilemano Melo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador João Carlos. Presente. Vereador Jocelyn Gonçalves. Presente. Vereador Zé Maria Rovito. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Presente. Vereadora Rosemary Pires. Presente. Vereador Terezinha e vereador Bob Salarini. Havendo número legal sobre as bênçãos do nosso Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto a aprovação a ata da sessão extraordinária do dia 15/12/2015. Senhor vereador, que quiser fazer alguma observação, que seja feita agora. Não havendo nenhuma, manifesta parte por aprovada a ata. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da pauta. Denúncia por ato de improbidade administrativa praticado pelo excelentíssimo senhor vereador Dilermando Melo de Souza Júnior. Antes de iniciar o julgamento, esclarecemos o procedimento que será adotado nesta tarde, por se tratar de uma sessão convocada para o julgamento da denúncia formulada pelo eleitor Ademar Pereira em face do vereador desta Casa de Lei, o senhor Dilermando Melo de Souza Júnior. Preliminarmente serão lidas as peças do processo que forem requeridas pelos senhores vereadores e pelo denunciado. Em seguida será aberta a oportunidade para que os vereadores se manifestem oralmente pelo tempo máximo de 15 minutos. Depois, denunciado ou seu procurador terá antes 2 horas para fazer a defesa oral. Concluída a defesa, procede-se a tantas votações nominais quantos forem os quesitos formulados pela comissão processante. Considera-se afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações específicas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo.
Passamos assim ao julgamento. Preliminarmente, por ser tratada de matéria processual e prejudicial ao julgamento, submeto à apreciação e julgamento dos edis desta Câmara o incidente de suspeição protocolado pelo procurador do denunciado. Solicito à secretária que proceda à leitura da petição. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da comissão processante. Comissão processante número 001 de 2015. Processo político administrativo número 1239 de 2015. Dilermando Melo de Souza Júnior, brasileiro, casado, vereador, residente domiciliado na Rua Espírito Santo, sem número, bairro Recanto do Sol, Anchieta, Espírito Santo, por intermédio de seu procurador abaixo assinado, vem respeitosamente à presença deste presidente da comissão processante para tempestivamente apresentar o presente incidente de exceção de suspeição do presidente da comissão processante, vereador Roberto Quinteiro Bertolani, o que faz em razão das justificativas de ordem fática e de direito, tudo abaixo estipulado. Tempestividade. Verifique-se a tempestividade da presente exceção de suspeição. O denunciado tomou conhecimento do fato ensejador da suspeição do excepto no dia 16 de setembro de 2015 e, de acordo com a regra do artigo 305 do CPC, a exceção deve ser oposta na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, independentemente de prazo, o que faz neste momento. CPC/73, artigo 305. Este direito pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer exceção no prazo de 15 dias, contado do fato que ocasionou a incompetência, o impedimento ou a suspeição. Considerações fáticas. O excipiente foi denunciado pela suposta prática de ato de improbidade administrativa, sob a alegação de que estaria praticando rachide com um ex-funcionário de seu gabinete, sendo aceita a denúncia e sorteados os vereadores para compor a comissão processante, sendo eles, como presidente, o vereador Roberto Quinteiro Bertolani, como relator, o vereador Robson Matos dos Santos, e como membro, a vereadora Terezinha Visônio Mesadre, conforme a ata da sessão da Câmara, realizada no dia 15 de setembro de 2015, cuja cópia segue anexa. Ocorre que no último dia 16 de dezembro de 2015, foi publicada uma matéria do jornal Vitória News com a seguinte notícia. PRP Espírito Santo, que é a cassação de vereador de Anchieta, acusado de manter funcionários fantasmas. Segundo a matéria extraída do endereço eletrônico www.vitorianews.com.br, o partido PRP, do qual é membro o vereador Roberto Quinteiro Bertolani, popularmente conhecido por Beto Calimã, quer a cassação do denunciado Dilermando Melo de Souza Júnior. Ocorre que o vereador Beto Calimã é presidente da comissão processante que investiga os fatos alegados na denúncia protocolada pelo senhor Ademar Pereira. Dessa forma, de acordo com a matéria publicada, cuja página impressa do jornal segue em anexo, é visível a presença de interesse por parte do presidente da comissão processante, Roberto Quinteiro Bertolani, na cassação do vereador. Por este norte, justifica-se a promoção deste incidente, bem como resta comprometida a imparcialidade do presidente da comissão processante, devido ao mesmo já possui um pré-julgamento acerca da apuração dos fatos narrados na presente denúncia protocolada em face do excipiente.
Durante a instrução processual, a defesa do denunciado apresentou diversos requerimentos de produção de provas que foram negados pela comissão processante, inclusive pelo presidente ora excepto. Os fatos acima narrados, comprovados pela matéria publicada no jornal Vitória News, deixam clara a suspeição do presidente da comissão processante, devendo, pois, ser anulado o presente processo de cassação desde o sorteio dos membros da comissão processante e, via de consequência, ser realizado novo sorteio para a vaga de presidente da comissão processante, bem como deve ser declarada a suspeição do mesmo para participar das votações do plenário acerca da procedência ou improcedência da denúncia. No âmago da pretensão, os parlamentares que compõem as comissões processantes terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e, por analogia, se aplicam a eles as mesmas regras impostas aos juízes e demais serventuários da Justiça na instrução processual, dentre elas o dever de serem imparciais, bem como de declarar a sua própria suspeição. Além da garantia constitucional, o artigo 6º da Lei 1579/52, lei que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, estabelece o seguinte: artigo 6º. O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve esta lei, nos que lhes for aplicável as normas do processo penal. Dessa forma, em caso de omissão do Decreto-Lei nº 201/67, no que se refere à suspeição por motivo de inimizade e pré-julgamento, deve-se aplicar, por analogia, as regras relativas à suspeição previstas para as CPIs, onde são utilizadas subsidiariamente as regras do Código de Processo Penal, onde em seu artigo 112, abaixo transcrito, estabelece. Artigo 112 do CPP. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição. O nosso Código de Processo Penal é baseado no princípio constitucional do devido processo legal, trazendo em seu bojo a possibilidade de oposição da exceção de suspeição pela parte que lhe aproveita, conforme artigo 95 a seguir colacionado. Artigo 95. Poderão ser opostas as exceções de: inciso 1º, suspeição. Além da aplicação subsidiária do CPP, as comissões parlamentares de inquérito devem obedecer o que prescreve o Código de Processo Civil no que concerne à produção de provas, fundamentação da sentença e imparcialidade, conforme artigo 131 a seguir transcrito. Artigo 131 do CPC. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. O artigo 135 do CPC de 1973, em vigor, é claro ao mencionar que reputa-se fundada a suspeição de parcialidade quando interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Artigo 135 do CPC de 73. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando: inciso 1º, amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Inciso 2º, alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral, até o 3º grau. Inciso 3º, herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. Inciso 4º, receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio.
Inciso 5º. Interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo. Os nossos tribunais superiores já se pronunciaram acerca da exceção de suspeição em comissões parlamentares de inquérito, e o entendimento que prevalece hoje é o de que todos os membros devem ser imparciais no julgamento, sob pena de já terem em suas mentes um pré-julgamento acerca dos fatos a serem investigados. Dessa forma, o fato do presidente da comissão, ora excepto, ter interesse na cassação do denunciado, faz com que o mesmo se torne suspeito para participar dos trabalhos da comissão, bem como para votar no plenário acerca da procedência ou não do processo de cassação do excipiente. Não tendo o excepto se declarado suspeito de ofício, só resta ao excipiente a arguição de sua suspeição através do presente incidente, para que seja declarada pela comissão a suspeição do presidente, anulando-se os atos praticados desde o sorteio dos membros da comissão, procedendo-se a uma nova votação para a escolha de um novo relator, bem como é necessário que o mesmo seja impedido de votar em plenário acerca da condenação ou absolvição do excipiente. Pedidos e requerimentos. Em arremate, caracteriza-se e comprovada a suspeição em mira, requer que o presente seja recebido e autuado em apenso aos autos da Comissão Processante, número 1 de 2015, vinculado ao processo político administrativo, número 1239 de 2015, determinando-se a imediata suspensão deste procedimento, onde espera o excipiente que, ora excepto, de plano, considere-se suspeito para funcionar como presidente ou membro da comissão processante. Caso o excepto não se declare suspeito de ofício, requer seja julgada a presente exceção, decretando-se a suspeição do presidente, ora excepto. Após a decretação da suspeição do excepto, que se proceda o novo sorteio do relator da comissão e anulação de todos os atos praticados a partir do sorteio dos membros da comissão processante. Requer ainda seja declarada a suspeição do vereador Roberto Quinteiro Bertolani para votar no plenário acerca da procedência ou não do processo de cassação do excipiente. O patrono do excipiente, no exercício do seu mister, declara que os documentos colacionados ao presente incidente processual são autênticos. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de provas admitidos. Nestes termos, pede deferimento Anchieta, 21 de dezembro de 2015, Cesário Marquese Neto. Só até aqui, né? Havendo um pedido do procurador do vereador Dilermano Mello, que foi lido pela secretária dessa Câmara Municipal. Agora eu consulto ao vereador Beto Calimã se tem interesse em manifestar sobre a incidência de suspensão. Sim, senhor presidente. Em atenção ao despacho apresentado... Eu queria que a Vossa Excelência usasse a tribuna, por favor. Ok, senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde a todos. Em atenção ao despacho apresentado diligentemente, a presente manifestação acerca do incidente de execução de suspensão, formulado pelo vereador Dilermano Melo de Souza Júnior, apenso ao processo de cassação iniciado pela denúncia número 1239 de 2015. Em resumo, alega que o vereador Roberto Quinteiro Bertolani
não poderia participar do julgamento. Os motivos de suspensão estão relacionados com uma suposta inimizade entre o denunciado e este edil, ou suposta manifestação acerca do posicionamento com relação do julgamento a ser realizado na data de 21 de dezembro do corrente mês, em exercício. No caso, nenhum desses argumentos, senhoras e senhores, merece prosperar. Nos autos não há qualquer comprovação de inimizade entre as partes. O convívio entre o denunciante e este parlamentar se deu nas atividades parlamentares, a partir do exercício de 2014, quando assumi esse mandato. E sempre foi de maneira respeitosa e cordial. Não há qualquer inimizade entre esse vereador, no mais pode-se somente alegar algumas divergências políticas, o que é o normal. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao admitir a participação do parlamentar em comissão processante ou comissão parlamentar de inquérito, mesmo quando adversário político da pessoa investigada. O conjunto probatório indica que o trabalho da comissão processante tem sido norteado pelos princípios da publicidade, da motivação dos atos, bem como do contraditório, da ampla defesa. Reafirmando a sua condição de independente com relação a este processo. Ademais, embora o princípio do juízo natural se aplica em alguma medida aos processos administrativos, não possui o mesmo contornos do que na esfera judicial, tanto que apenas a decisão judicial proferida em processo no qual o Estado desempenha o papel fundamental de equidistância é que é sustentável de produzir efeito de coisa julgada. Por esta razão, senhoras e senhores, estando não haver obstáculo na participação deste vereador no julgamento do relatório produzido pela comissão processante, da mesma forma, não pode prosperar o argumento de que o parlamentar não estaria apto a votar pelo suposto fato de ter demonstrado interesse pessoal no resultado do julgamento, refutando-se tal argumento, uma vez que o vereador que presidiu a comissão processante, em momento algum declarou posicionamento, manifestando somente em sessão realizada pela comissão processante, quanto à leitura do relatório final. A matéria jornalística, citada pelo vereador Dilermano, em momento algum citado o posicionamento deste parlamentar. A matéria retrata o rito processual que será adotado no julgamento e as fases anteriores do processo. Se há posicionamento acerca do julgamento, este não partiu deste vereador. Não podendo ser aplicada qualquer da hipótese prevista no artigo 135 do Código Processual Civil. Diante do exposto, entendo que não há suspensão ou impedimento, senhor presidente, que prejudique a participação deste vereador no julgamento a ser realizado, devendo a matéria ser submetida à apreciação do plenário dessa augusta Casa de Lei, senhor presidente. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o senhor coloque em votação o meu impedimento ou não. Havendo a manifestação do vereador Beto Calimã, presidente da CP, eu vou passar para os vereadores decidir, porque eu não posso decidir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Passando a votação do incidente de suspeição, os vereadores, quanto chamados
deverão responder se consideram procedente ou não a declaração do vereador o vereador Beto Calimã. Como é que vota o vereador Giovanni? Presidente, prorrogação de ordem, só para os colegas entenderem. É procedente ou não? Nós vamos votar mediante a defesa ou mediante ao requerimento feito pelo procurador do Dilerman? Não, você vai votar se é procedente a suspensão do vereador Beto Calimã votar ou não, no parecer das denúncias de vereador Dilermano Mello. Mediante a defesa do vereador Beto Calimã, eu julgo improcedente o pedido do procurador. Não, você julga procedente ou não a defesa do vereador Beto Calimã? É isso que eu estou perguntando, Vossa Excelência, se a gente vai julgar o requerimento ou a defesa. A defesa do vereador Beto Calimã, eu julgo procedente. O requerimento, eu julgo improcedente. Qual dos dois que você votar? É melhor você falar assim, está apto ou não a votar? Vota assim. Então, já que você está fazendo confusão, eu vou fazer uma pergunta. O vereador Beto Calimã está apto a votar ou não? Está apto. Vereador José Maria Roveto. Procedente. Vereador Beto Calimã. Eu me sinto apto, senhor presidente. Vereador Carlos Valdir. Apto a votar, senhor presidente. Vereador Carlinhos. Abre a votação. Vereador Valber Salarino. Apto, senhor presidente. Vereadora Merinha. Apto. Vereador Robinho. Apto, senhor presidente. Bom, pela maioria dos votos, por unanimidade, dando prosseguimento os trabalhos, o vereador Beto Calimã estará apto a votar. Retornando à apreciação do objeto principal da denúncia, convoco os vereadores e o denunciado a indicarem as peças do processo a ser lida nesta sessão. Senhor presidente, essa leitura será feita antes do relatório ou posterior ao relatório? Antes aqui. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns requerimentos. Um minutinho só, vereador, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu quero saber dos primeiros vereadores se eles querem que seja lido todas as peças ou algumas peças. Aí eu queria que a secretária citasse qual é essas peças que eu não estou vendo aqui. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse em votação, porque este vereador solicita de que seja lido algumas peças constante neste processo 1239/2015, que é o relatório final, os depoimentos, páginas 278, 281, 289, 302 e 360, as resoluções, páginas 312, 313, 315 e 316. Relatório de atividade,
páginas 344 a 350 e folha de pontos, senhor presidente, páginas 360. Vereador Giovanni, concorda com o vereador Robin? Favorável. Relator? Vereador José Maria Roveda, você concorda com o vereador Robin, relator? Concordo com o vereador Robin. Vereador Beto Calimã, você concorda com o relator, vereador Robin? Acompanho o vereador Robson Matos Santos. Vereador Carlos Valdir Molinari de Souza, você acompanha o vereador relator, vereador Robin? Acompanho o relator. Vereador Carlinhos, acompanha o relator, vereador Robin? Acompanho. Vereador Valber Salarim, você acompanha o relator Robin? Senhor presidente, eu queria, além de acompanhar a leitura dos materiais que o professor Robin colocou, que colocasse também a leitura da conclusão da denúncia, os pedidos que foram formulados na denúncia, para a gente poder basar melhor o voto da gente. Primeiro, o senhor vota a favor ou não? Para depois poder fazer a... Concordo, senhor presidente. E a vereadora Merinha, concorda? Concordo. Vereador Valber Salarim. Vereador Valber Salarim, faz favor. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de solicitar a leitura da parte de conclusão da denúncia, o que o denunciante solicita e as alegações finais que ele faz, o que ele solicita dos vereadores. Vereador Giovanni, concorda com o pedido do vereador Valber Salarim? Concordo. Vereador José Maria Roveta. Concordo com o pedido do vereador Valber. Vereador Beto Calimã, concorda com o pedido do vereador Valber? Sim, senhor presidente, acompanho o vereador Valber Salarini. Vereador Carlos Valdir, concorda? Concordo. Vereador Carlinhos, concorda? Concordo. Vereadora Merinha, concorda? Concordo. Vereador Robinho, concorda? Favorável. Então, por unanimidade, vai ser lido também, vereador Valber Salarini. O procurador também vai requerer a leitura de peças. Tem que requerer. Defesa e alegações finais. Mas ele precisa lá, coisa, se falar não. Gostaria que fosse lida a defesa preliminar apresentada nos autos, bem como as alegações finais. Votação do procurador do vereador Dilermano Melo. Como é que vota o vereador Giovanni? Pela ordem, senhor presidente, eu não compreendi o pedido do procurador. Concordo. Vereador José Maria Roveta. Favorável. Vereador Beto Calimã. Concordo. Vereador Carlos Valdir. Concordo. Vereador Carlinhos. Concordo. Vereador Valber Salarim. Sim, senhor presidente, concordo. Vereadora Merinha. Favorável. Vereador Robinho. Favorável, senhor presidente. Com os votos favoráveis, será lida o pedido do procurador do vereador Dilermano. Isso daqui não. Isso daqui não. Declaro para todos que vai ser lido pela ordem do processo.
do pedido do denunciante. Postas essas considerações, requer: seja seguido o devido processo legal fixado no artigo 32, inciso 7º e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 32. Perderá o mandato o vereador, inciso 7, que utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1, 2, 6 e 7, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal por voto nominal e maioria de 2/3, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Casa, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Considerando os fundamentos acima expostos, estando comprovada a prática de atos de improbidade administrativa, no que tange à existência de esquema rachide, requer seja declarada a perda de mandato pela mesa do edil Dilermando Melo Souza Júnior, nos termos do artigo 32, inciso 7 da Lei Orgânica deste município. Para tanto, espero que se faça justiça, cumprindo o que determina a lei maior deste município, declarando ao final a perda do mandato do vereador Dilermando Melo de Souza Júnior. Nestes termos, pede deferimento Anchieta, 4 de setembro de 2015, Ademar Pereira. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da comissão processante. Comissão processante número 001 de 2015. Dilermando Melo de Souza Júnior, brasileiro, casado, vereador, identificado pelo número, carteira de identidade número 0495 150 266, inscrito no CPF número 613-557-397-72, residente domiciliado na Rua Espírito Santo, sem número, bairro Recanto do Sol, Anchieta, por intermédio de seu advogado, constituído conforme procuração em anexo, com escritório profissional na Praça São Pedro, número 140, Centro, nessa cidade, onde recebe as intimações e notificações de praxe, vem respeitosamente perante esta comissão apresentar a sua defesa preliminar, aduzindo para tanto os motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos. Gostaríamos de ressaltar o interesse do denunciante na cassação do mandado do vereador Dilermando, para conseguir a cadeira de vereador, já que o mesmo é o primeiro suplente da coligação do vereador Dilermando, apresenta uma denúncia formulada por terceiros, sem nenhuma prova, a não ser um áudio conseguido de forma ilícita e provavelmente manipulado. Antes de adentrar no mérito da defesa, gostaríamos de ressaltar que a denúncia foi apresentada pelo senhor Ademar Pereira, vereador suplente, que nunca trabalhou no gabinete do denunciado, sendo a terceira denúncia apresentada pelo mesmo cidadão contra este vereador, já tendo apresentado denúncia de compra de votos junto à Polícia Federal, de residir em outro município perante essa Câmara. Ambas arquivadas por falta de provas, e agora apresenta mais uma denúncia infundada, como comprovaremos a seguir. Preliminarmente, 1. Suspeição do vereador Robson Matos dos Santos. Conforme se verifica através das atas das sessões da Câmara dos dias 15 e 22 de setembro de 2015, o vereador Robson Matos dos Santos, relator da comissão processante, deixa transparecer sua inimizade com o denunciado, ora vereador Dilermando Melo de Souza Júnior, onde acusa o vereador Dilermando de ser o responsável pela denúncia protocolada contra sua pessoa, vereador Robson. O vereador relator deixa transparecer ainda o pré-julgamento acerca da apuração dos fatos narrados na presente denúncia protocolada em face do vereador Dilermando, de forma que resta comprometida a sua imparcialidade para funcionar como relator da comissão processante. Foi protocolado juntamente com essa defesa e será autuado em autos apartados uma exceção de suspeição,
onde acompanhada de documentos comprovam a suspeição do vereador Robson Matos dos Santos para atuar como relator da presente comissão processante, devendo, pois, ser suspenso o referido procedimento até que seja julgada a exceção de suspeição e realizado novo sorteio para escolha de novo relator entre os desimpedidos. 2. Da inépcia da denúncia. O artigo 229 do Regimento Interno desta Câmara Municipal dispõe que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Não existem testemunhas arroladas, documentos a serem juntados que deveriam acompanhar a notificação enviada ao vereador Dilermando. Embora exista uma exposição de fatos ilógicos e sem coerência, o denunciante não apresentou as provas que sustentam a sua denúncia, com exceção de uma cópia de áudio feita sem autorização dos participantes da conversa. De acordo com o artigo 5º, Inciso 5º da Constituição Federal, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Considera-se inadmissível não apenas a prova obtida por meio ilícito, mas também por derivação as provas decorrentes do meio de prova obtido ilicitamente. Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base unicamente em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. A doutrina da ilicitude por derivação, teoria dos frutos da árvore envenenada, repudia por constitucionalmente inadmissíveis os meios probatórios que, não obstante produzidos validamente em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício gravíssimo da ilicitude originária que a ele se transmite, contaminando-os por efeitos de repercussão causal. O princípio é previsto no artigo 157, caput do Código de Processo Penal. Abre aspas. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Fecha aspas. Considerando que qualquer novo dado probatório, ainda que produzido de modo válido em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal, nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. Exclui-se a ilicitude quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas derivadas e outras ilícitas. Hipótese em que, a rigor, as provas não são derivadas das ilícitas, sequer podendo-se falar em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Não existe nenhuma cópia de requerimento solicitando os documentos que instruem a presente denúncia, sendo certo que foram obtidas de forma ilegal. Assim, a juntada de novos documentos, rol de testemunhas, entre outras provas, foi atingida pela preclusão consumativa, de modo que não poderá ser admitida a sua juntada aos autos da denúncia, e se porventura houver a juntada de algum documento novo que for produzido após o protocolo da denúncia e que não esteja acompanhando a mesma, deverá ser novamente intimada a defesa para se pronunciar sobre as mesmas, sob pena de cerceamento de defesa. Assim, a defesa espera que a presente denúncia seja rejeitada por inépcia. 3. Da inadmissibilidade da prova ilícita. O vereador foi denunciado por suposta prática de rachide, baseado em gravação de uma conversa telefônica apresentada por terceira pessoa. Consoante a denúncia realizada, essa se baseia em prova ilícita, pela qual deve ser desentranhada aos autos e, posteriormente, ser a denúncia arquivada. Legitimar tal procedimento, reputando como lícito, feriria de morte a garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 10 e 55 da Constituição Federal de 1988,
na qual não há garantia da vida privada, intimidade, a honra, razão pela qual é inadmissível, devendo ser desentranhada dos autos. Por fim, houve flagrante desrespeito dos direitos fundamentais, considerando que a prova juntada nos autos, gravação, foi obtida de forma ilícita. Conforme o voto do ilustríssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, a gravação de diálogos privados, quando executado com total desconhecimento de um dos seus partícipes, apresenta a eivada de absoluta desvalia, especialmente quando o órgão de acusação penal postula com base nela. Assim, a utilização de prova, gravação, utilizada por um dos interlocutores é ilícita, o que há de se dizer de gravação fornecida por um dos interlocutores para iniciar investigação que ensejaria perda do mandato do denunciado. Ninguém pode ser denunciado ou condenado com fundamento em provas ilícitas. Eis que a atividade persecutória do poder público, também neste domínio, está necessariamente subordinada à estrita observância de parâmetros de caráter ético-jurídico, cuja transgressão só pode importar no contexto emergente de nosso sistema normativo, na absoluta ineficácia dos meios probatórios produzidos. Impõe-se registrar com expressiva conquista os direitos instituídos em favor daqueles que sofrem a ação persecutória do Estado, a inquestionável hostilidade do ordenamento constitucional brasileiro, as provas ilegítimas e as provas ilícitas. A Constituição da República, por isso mesmo, sancionou com a inadmissibilidade de sua válida utilização as provas inquinadas de ilegitimidade ou ilicitude. A norma inscrita no artigo 5º, inciso 56, da Constituição Federal, promulgada em 1988, consagrou entre nós com fundamento em sólido magistério doutrinário. Em sólido magistério doutrinário, o postulado de que a prova obtida por meios ilícitos deve ser repudiada, e repudiada sempre, por mais relevantes que sejam os fatos por ela apurados, uma vez que se submete ela ao conceito de inconstitucionalidade. A cláusula constitucional do due process, que se destina a garantir a pessoa do acusado contra ações eventualmente abusivas do poder público, tem no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas uma de suas projeções concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem um impostergável direito de não ser denunciado, de não ser julgado e de não ser condenado com apoio em elementos introdutórios obtidos ou produzidos de forma incompatível com os limites impostos pelo ordenamento jurídico ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado. A absoluta invalidade da prova ilícita afirma-lhe, de modo radical, a eficácia demonstrativa dos fatos e eventos cuja realidade material ela pretende evidenciar. Trata-se de consequência que deriva, necessariamente, da garantia constitucional que tutela a situação jurídica dos acusados e que exclui de modo peremptório a possibilidade de uso em sede processual da prova, de qualquer prova, cuja ilicitude venha a ser reconhecida. A prova ilícita é prova inidônea. Mais do que isso, prova ilícita é prova imprestável. Não se reveste, por essa explícita razão, de que qualquer aptidão jurídico-material, prova ilícita sendo providência instrutória, eivada de inconstitucionalidade, apresenta-se destituída de qualquer grau, por mínimo que seja, de eficácia jurídica. O princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, nos termos do artigo 5º, inciso 56 da Carta Magna, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. As provas ilegais ou proibidas têm como espécies as provas ilícitas e as provas ilegítimas. As provas ilícitas são aquelas que violam uma regra de direito material, enquanto que as provas ilegítimas são aquelas que violam uma regra de direito processual.
Saliente-se a redação do artigo 5º, não fala nas provas ilegítimas. As provas ilícitas são inadmissíveis, enquanto que as ilegítimas são admissíveis, porém inválidas. As provas ilícitas sequer podem ser juntadas aos autos. Se forem, deverão ser desentranhadas, direito de exclusão. De outro lado, as provas ilegítimas podem ser juntadas aos autos, porém, depois será declarada nula. Portanto, a Constituição Federal de 1988 veio encerrar a questão, estabelecendo de forma firme, clara e absoluta a subsunção do momento da ilicitude material e o da ilegitimidade processual à mesma sanção, inadmissibilidade, ineficácia, invalidade da prova ilícita em geral no processo, suprindo a lacuna do ordenamento infraconstitucional e encerrando a divergência. A preocupação com a preservação dos direitos individuais em qualquer esfera é fundamental para a sobrevivência da democracia, não é mero capricho. O óbvio aqui analisado é o resultado dessa preocupação, mesmo que obrigue a uma decisão contra, conscientiam, e por mais relevantes que sejam os fatos por ela apurados, por submir-se no conceito de inconstitucionalidade, porque, eis o ponto principal, não mais importa apenas a convicção, mas o modo pelo qual se buscou essa convicção, que passa a ser igualmente sindicável, desde que consagrou o princípio da licitude da prova. Portanto, a consequência para a prova ilícita e derivada será o seu afastamento e ou desentranhamento do processo nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, que estabelece: artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Parágrafo 2º. Consideram fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultada às partes a acompanhar o incidente. A gravação de conversação com terceiros, sem o conhecimento de um dos sujeitos da relação dialógica, não pode ser contra este utilizada, uma vez que esse procedimento, precisamente por realizar-se de modo subreptício, envolve quebra evidente de privacidade, sendo em consequência nula a eficácia jurídica da prova coligida por esse meio. O fato de um dos interlocutores desconhecer a circunstância de que a conversação que mantém com outrem está sendo objeto de gravação, atua como causa obstativa desse meio de prova. Em caso, o denunciado não sabia sequer que estava sendo a conversa telefônica gravada, e posteriormente essa seria utilizada por um terceiro, ausente no momento do diálogo gravado, para denunciar o requerido. O reconhecimento constitucional do direito à privacidade, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, desautoriza o valor probante do conteúdo da gravação que registra, de forma clandestina, o diálogo mantido com alguém que venha a sofrer a qualquer denúncia. A gravação de diálogos privados, quando executado com total desconhecimento de um dos seus partícipes, é utilizada por terceiro, não partícipe, como meio de prova, apresenta-se evada de absoluta desvalia. Tal é a situação a que se reduz a prova fundada em gravação clandestinamente realizada, como aquela que dá suporte à pretensão acusatória deduzida nestes autos. Abre aspas, gravação das conversações telefônicas registradas entre
Dilermando e Neguinho. Não se pode deixar de ter presente, dentro desse contexto, a observação categórica de Heleno Cláudio Fragoso, para quem a gravação ilegalmente obtida, abre aspas, considerando-se como tal a gravação de comunicações privadas sem o consentimento dos interessados, fecha aspas, é insuscetível de ser admitida em juízo, essencialmente porque o desenvolvimento da técnica conduz à necessidade de mais eficiente tutela jurídica da esfera da intimidade. Esse saudoso professor conclui a sua apreciação do tema externando viva. Abre aspas, preocupação quanto ao emprego das gravações como meio de prova, fecha aspas. Dentro dessa linha de raciocínio, cumpre ter presente a advertência do ministro Rafael Maier, para quem a captação de um elemento probatório feita a socapa para servir como insciência do declarante, como dado a comprometer a sua integridade pessoal, incorre na infringência dos mais elementares princípios da ética e do mínimo de lealdade que deve presidir as relações humanas. É uma prova desvestida, portanto, de legitimidade moral reclamada pelo artigo 332 do CPC e considerá-la admissível é negar vigência a esse salutar preceito do nosso diploma processual. É importante relembrar, neste passo, o magistério de Ada Pellegrini, no sentido de que, abre aspas, a inadmissibilidade processual da prova ilícita torna-se absoluta sempre que a ilicitude consista na violação de uma norma constitucional, em prejuízo das partes ou de terceiros. Nesses casos, é irrelevante indagar se o ilícito for cometido por agente público ou por particulares, porque, em ambos os casos, a prova terá sido obtida com infringência aos princípios constitucionais que garantem os direitos da personalidade. Será também irrelevante indagar-se a respeito do momento em que a ilicitude se caracterizou, antes e fora do processo ou no curso do mesmo. Será irrelevante indagar-se se o ato ilícito foi cumprido contra a parte ou contra terceiro, desde que tenham importado em violação a direitos fundamentais. E será, por fim, irrelevante indagar-se se o processo no qual se utilizaria prova ilícita deste já é de natureza penal ou civil. Toda vez que uma prova for colhida em desrespeito aos princípios constitucionais, expressos ou implícitos, no que concerne à tutela do direito à intimidade e de seus desdobramentos, a referida prova não poderá ser admitida no processo, por subsumir-se no conceito de inconstitucionalidade. Assim sendo, a prova juntada nos autos, gravação telefônica, é ilícita e, consequentemente, inadmissível a prova obtida a partir da gravação clandestina de conversação telefônica efetiva à revelia de um dos interlocutores por outro sujeito. O que cabe realçar nas atuais gravações telefônicas, em suma, é sua clandestinidade e sua surpresa, porque não se trata do meio probatório devidamente descrito no ordenamento jurídico. Uma coisa é expressar o pensamento numa comunicação telefônica, sabendo que eventual gravação não pode ser juridicamente realizada. Outra bem distinta ocorre quando se sabe que tal gravação pode ser feita e utilizada como prova. Nas gravações atuais, por isso mesmo, não só existe uma quebra antijurídica do direito à reserva, senão uma grave ofensa à intimidade e ao princípio da reserva legal. A jurisprudência de nossos tribunais possui o mesmo entendimento desfavorável à admissibilidade de prova ilícita e é farta conforme os seguintes julgados: agravo de instrumento, gravação telefônica clandestina, prova ilícita, inadmissibilidade, desentranhamento. A prova obtida por meio ilícito afronta ao disposto no artigo 5º, inciso 10 e 55 da Constituição Federal de 88, razão pelo qual é inadmissível, devendo ser desentranhada dos autos. Agravo de instrumento provido. Gravação telefônica, prova ilícita, inadmissibilidade.
No caso em exame, o autor encartou aos autos um CD-ROM, que contém conversa gravada entre o preposto da ré e o proprietário de empresa no ramo de transporte, que a seu pedido, simulando estar interessado em sua contratação, indagou acerca das suas referências. Contudo, referida gravação telefônica consistente na captação de conversa com terceiros, da qual não participou, não pode ser usada contra a ré, porque envolve a quebra da privacidade, direito constitucionalmente tido como inviolável. Ainda a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido da inadmissão da prova ilícita. Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base unicamente em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido de modo válido em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal, nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. A exclusão da prova originariamente ilícita ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do due process e a tornar mais intensa pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina procedentes. A doutrina da ilicitude por derivação, teoria dos frutos da árvore envenenada, repudia por constitucionalmente inadmissíveis os meios probatórios que, não obstante produzidos validamente em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício gravíssimo da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os por efeito de repercussão causal, hipótese em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos pelo poder público em razão de anterior transgressão praticada, originariamente pelos agentes estatais que desrespeitam a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiverem acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão por agentes públicos de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante no plano do ordenamento positivo brasileiro traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. Nestes termos, importante frisar, conforme voto do ministro César Peluso, na AP 307, citada acima, tendo em vista que a denúncia não foi feita pelo partícipe na suposta gravação, mas por terceiro que teve acesso à suposta gravação telefônica e dela se utilizou para fundamentar a presente denúncia, essa não merece prosperar, já que a utilização dessa gravação por terceiro como prova não é lícita. Ainda considerando que para o STF as provas ilícitas são aquelas obtidas por meios que afrontam a Constituição do Brasil, há julgados que não admitem o uso desse tipo de evidências, posto que iria contra os princípios éticos e abriria precedentes para a utilização de práticas como a tortura. No entanto, há outros que admitem a utilização deste meio probatório, ressalvando que somente poderá ser apreciada em casos excepcionais, onde o direito tutelado é mais importante que aquele ofendido e somente quando o réu só possui aquele meio de prova para comprovar sua inocência. Especialmente no âmbito administrativo, em que impera, dentre outros, o princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade, artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, seria inconcebível a utilização de métodos que não levassem em conta a proteção dos valores essencialmente constitucionais, por estar na base da problemática das provas ilícitas e derivadas,
um problema de intimidade, liberdade, dignidade humana, etc. Semelhante contradição comprometeria o próprio fundamento do direito e, em consequência, a legitimação de todo o sistema jurídico administrativo. Verifica-se que a denúncia foi realizada com base em provas ilícitas, o que a torna ilegal, razão pela qual é requerido seu imediato arquivamento nos moldes do parágrafo único do artigo 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta, e ainda artigo 130, inciso 7º. Estabelece o parágrafo único do artigo 52, inciso 7º do artigo 130 do Regimento Interno. Artigo 52. A Câmara poderá instaurar comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, da administração indireta e da própria Câmara, observado o dispositivo no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e nos artigos 35, parágrafo 3º a 38 da Lei Orgânica do Município. Parágrafo único. As denúncias sobre irregularidades deverão ser fundamentadas e trazer a indicação das respectivas provas no requerimento ou representação que solicitar a instauração da comissão de inquérito sob pena de seu indeferimento liminar. Artigo 30. O presidente ou a mesa, conforme o caso, não aceitará a proposição. Inciso 7. Quando a representação ou denúncia não se encontrar devidamente instruída com documentos essenciais à sua tramitação ou tratar de fatos irrelevantes ou impertinentes. Em face disso, para minimizar o sofrimento já imposto ao réu, deve a presente denúncia ser extinta, de plano, devendo ser extirpada a possibilidade de afastamento do vereador, devendo o presente processo erradicado do mundo jurídico, o qual é um exemplo de arbitrariedade nos termos do artigo 229, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara. Assim estabelece o artigo 229, inciso 4º da Resolução número 4, de 14 de dezembro de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta. Artigo 229. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações político-administrativas, como prevê o artigo 27 do inciso 21 da Lei Orgânica do Município, obedecerá ao seguinte rito. Inciso 4. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, que neste caso será submetida ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Inciso 9. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 180 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem o julgamento, passa a ser arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Ainda no termo da Lei Federal número 9.784, de 29 de janeiro de 99, é inadmissível no processo administrativo as provas ilícitas. Artigo 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 38, parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. A ilicitude da prova, hoje objeto de expressa repulsa constitucional, representa pelo caráter de antijuridicidade que assume um dos aspectos mais graves da atividade probatória para a plena garantia dos direitos individuais. Destarte, a gravação telefônica em caso prova ilícita deve ser inadmitida e desentranhada dos autos conforme fundamentação jurídica e farta jurisprudência elucidada acima.
Caso não seja este entendimento, requer desde já a prova pericial na gravação, a fim de averiguar se a mesma possui alguma montagem ou indício de fraude. A publicidade dá princípio de isonomia, conforme a ata sessão dia 22 de setembro de 2015, foi colocada em votação em plenário denúncia protocolizada pelo senhor Evelar de Jesus de Oliveira, em face do vereador Robson Matos dos Santos, pela suposta prática de rachide, onde tal denúncia narra o seu assessor parlamentar, senhor Rodrigo Ramalhete Araújo, que seria o funcionário fantasma, bem como relata assim ainda denúncia de Rodrigo teria sido vinculado de trabalho efetivo junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro, excedente de função de professor em qual foi apresentada. Prova do vínculo efetivo naquele Estado, através de juntada contra-cheque do senhor Rodrigo. Foi anexada uma denúncia ainda comprovada, classificada no concurso efetivo junto ao Estado do Rio de Janeiro no ano 2011, bem como comprovação do que o senhor Rodrigo Ramalhete Araújo excedeu em função de assessor parlamentar junto ao gabinete do vereador Robson Matos Santos. Pois bem, não estamos aqui para acusar ninguém, apenas para exigir desta Casa de Lei um tratamento isonômico na apuração das denúncias recebidas por esta Casa, pois estamos diante de duas denúncias sobre fatos semelhantes, na que foi apresentada em ambas provas documentais, semelhante a onde foi protocolada em face do vereador de Lemano, acatado em outra protocolada em face do vereador Robson Matos, não foi acolhida. Se foi acatada a denúncia de face de uns vereadores para que seja investigada, o mesmo teria que acontecer com a denúncia de outro vereador, a ser acatada para ser investigada. Em homenagem ao princípio da isonomia, a Constituição Federal garante tratamento igual a todos os brasileiros e esta regra vem incípica no artigo 5º, caput seguido descrito. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção em qualquer natureza, garantindo aos brasileiros que aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade de direitos, vida, liberdade, igualdade, segurança e probidade. Os seguintes. Suspender a sessão por 5 minutos para que a Procuradoria dessa Casa pode analisar um pedido do procurador do vereador de Lermano. Está suspenso por 5 minutos.
porta. Robinho, fecha aquela porta ali, por favor. Boa tarde a todos. Houve um mandato de segurança do plantão judiciário para que seja suspensa essa sessão até a segunda ordem. Então, o juiz mandou, nós temos que acatar até o julgamento dessa intimação aqui, que veio suspendendo a presente sessão da Câmara Extraordinária. Então está suspensa, vamos aguardar até a segunda ordem. Obrigado a todos, uma boa tarde.